Olá, queridos irmãos, tudo bom? Vim aqui hoje falar então da última parte do livro O Diálogo com um Executor. Este livro aqui é a terceira e a última parte, tá? Bom, hoje eu vou falar aí um pouquinho da conexão e da ligação dos livros do Rubens Saraceni, que tem uma certa interação de um livro para o outro, tá? Então eu vou falar então da conexão deste livro aqui, né, com este livro aqui, ó, Os Guardiões dos Sete Portais, e com este outro livro aqui, ó, Cavaleiro da Estrela da Guia. Então, vamos ver qual que é a relação que esses livros têm, que são livros diferentes, né? Este livro aqui, a história dele foi... o personagem viveu ela há mais ou menos ali 1950 até por volta de 1980. Não tenho certeza, mas de 1950 para cá foi o período que aconteceu essa história aqui, tá? Já esse daqui, ó, que é o Cavaleiro da Estrela da Guia, ele foi vivido essa história foi vivida em 1630, começa a história desse livro aqui, do personagem o Cavaleiro da Estrela da Guia. E ela vai ali, dura uns 80, 90 anos com o Cavaleiro da Estrela da Guia aqui no plano material, né, encarnado, e depois ele desencarna e a história do livro continua no plano espiritual. E aí ela dura um tempinho assim, até bom, então de 1630, esse livro aqui ele vai até por volta de 1950. Vê que interessante? Mais ou menos essa data aí, não é uma data precisa, mas em torno de 1900 e alguma coisa, esse livro aqui, ele vai. Então toda essa história de 1630 até 1950, mais ou menos. Esse daqui começa em 1950, tá? Você vê que os dois estão bem próximos. E este outro livro que eu vou falar aqui, ele é de... uma coisa que eu preciso falar é que este daqui não é a continuação desse, tá? Por mais que os dois estejam próximos, a ligação não é esse daqui, depois continua esse, tá? Não é isso, tá? É outra ligação, tá bom? Esse livro aqui é de 7.000 anos atrás. Na verdade, esse livro conta o início da religião egípcia, que e a religião egípcia aqui para o Rubens Saraceni, né, ele coloca que ela durou 7.000 anos. Como a religião egípcia já foi extinta já faz uns 2.000 anos, então, ou seja, esse livro aqui tem mais ou menos uns 9.000 anos atrás, o início dessa história. Então, o início da história desse livro começou há mais ou menos 9.000 anos atrás e foi até os dias atuais. Então, ele vai contando a história do personagem de 9.000 anos atrás até os dias atuais, tá? Que é em torno ali de quando o Rubens psicografou, se eu não me engano, deve ter sido ali em torno de 1960 até 1980, 90, bom, não tenho certeza, tá? Mas vem mais ou menos até os dias atuais, vamos colocar assim. Então, como que você aí que se interessa pelos livros do Rubens, como que você faria para encontrar as ligações de um livro com o outro? O Rubens tem alguns livros que são de
são de romances e tem livros que são de fundamentos, de princípios de ciência divina, tá? Então, os livros de romance, que é esses 3 aqui, eles têm uma ligação, pelo que eu percebi, tá? Dentro da minha verdade. Eu vi ali que tem uma ligação. E como que eu percebi essas ligações, né, de um livro com o outro? Que você tem que reparar nos nomes, né, os nomes dos personagens. Parece meio bobeira assim, você fala, ele colocou um nome lá aleatório para aquele personagem. No início eu achava que era isso, mas depois eu percebi que não, os nomes dos personagens tinham um sentido, né, tinham um propósito ali. Então, uma das coisas que você tem que se atentar nos livros do Rubens é os nomes dos personagens, tá? E aí você começa a entender e ver que eles têm ligações. Muitas pessoas entendem esses livros de romance do Rubens como se fosse algumas historinhas. Para mim, são fatos reais de histórias que realmente aconteceram. Então, esse livro aqui, para mim, realmente aconteceu, esse aqui também e esse aqui também, tá? Então, histórias verdadeiras, fatos reais, né, que aconteceram. E como ele conta sempre a história de um personagem que viveu no plano material, depois desencarnou, viveu no plano espiritual, e às vezes, dependendo do livro, ele conta a história dele no plano material quando ele retorna de novo. Então, dá-se a entender que são livros de reencarnações sucessivas. E eu percebi que esses livros contam a história do mesmo personagem, esses 3 livros aqui, tá? Não é como se esse livro aqui contasse uma encarnação, esse livro aqui conta uma outra encarnação, porém, como ele conta até os dias atuais, ele vem contando a encarnação desse personagem de 9.000 anos até os dias atuais. Então, ou seja, nesse tempo todo, parece que esse personagem aqui encarnou e desencarnou mais ou menos de 7 a 8 vezes, tá? Em torno de 9.000 anos. Este daqui também é uma das encarnações deste mesmo personagem aqui, ó. Eu vou explicar por que eu acho, né, que eu cheguei a essa conclusão de que este personagem aqui, o Cavaleiro da Estrela da Guia, é o mesmo personagem que encarna aqui nesse livro várias vezes, né, em torno de 7 a 8 vezes, e lá desde 9.000 anos atrás. E qual que é a relação dele com esse personagem aqui? Enfim, olha que interessante. Então, o livro do Rubens, ele coloca lá uma historinha que parece que está contando um certo romance que é inventado, mas se você se atentar à história e ao que é contado na história e aos nomes dos personagens, você vai ver que não é uma historinha simples, não. É uma história real e de fatos verídicos, assim, fatos que aconteceram mesmo, sabe? De verdade. Então é muito legal porque ele conta a história da humanidade de 9.000 anos atrás até hoje. Então isso é algo muito importante, até para os historiadores aí, né? A única coisa que você precisa ter é crer que uma história psicografada pode também ser uma história verídica, uma história real, tá? Então, vamos lá aos fatos que eu encontrei aqui. Primeira coisa, vamos às palavras-chave aqui que eu utilizei para tentar esclarecer o porquê das ligações desses livros. Primeira palavra-chave é o cascavel. Vou começar com a cascavel. Então, o cascavel, que se você assistir os outros 2 vídeos anteriores que eu falei do diálogo com o executor, tem um personagem aqui que é conhecido como cascavel, que é uma cobra cascavel, porém era um ser humano que se desequilibrou tanto aqui quando ele vivia no plano material,
que quando ele desencarnou, ele se tornou uma cascavel, tá? E aí, ele então é um ser humano que se transformou numa cascavel e vive lá no plano espiritual a vida dele, certo? Então, primeira palavra-chave, cascavel, que é um ser humano que se transformou numa cascavel porque fez um monte de coisas contra a lei, coisas erradas, prejudicou pessoas, tá? Vai ter então aqui, tem cascavel neste livro. Neste mesmo livro, nesse outro livro aqui, tem um personagem que é conhecido como Cascavel. E neste outro livro aqui, também tem um personagem que tem um relato muito breve sobre ele, mas fala também desse Cascavel, tá? Então, olha que interessante. Aqui, esse livro, que relata várias histórias, tem Cascavel. Esse aqui, de 1600 e pouco, tem Cascavel. E esse daqui, atual aí, de 1950 para cá, tem Cascavel também, tá? Segunda palavra-chave é a palavra chefe, né? Chefe é tipo assim, como esse Cascavel chama os superiores dele. Então ele chega lá e fala: ô chefe, me esclarece sobre alguma coisa aqui. Ô chefe, eu posso ir em tal lugar? Ô chefe, eu posso isso, posso aquilo? Então ele costuma, esse Cascavel, chamar as pessoas de chefe, tá? Então você vai encontrar essa palavra-chave chefe aqui nesse livro, Diálogo com o Executor, e vai encontrar essa mesma palavra-chave que é chefe aqui no Cavaleiro da Estrela da Guia. Aqui não tem, tá? Essa palavra. Então, esse chefe aqui já não tem aqui. Porém, tem o Cascavel, tá bom? Bom. Agora, uma outra palavra-chave seria um guardião protetor, tá? Então, assim, esse Cascavel era como se ele fosse um protetor de alguém, um guardião protetor, tá? Então aqui ele guarda e protege alguém, e aqui no Cavaleiro da Estrela da Guia ele guarda e protege alguém, e aqui ele também guarda e protege alguém. Aqui não fala muito bem que guarda, mas que ele anda com esse alguém, tipo, anda com ele ali lado a lado, sabe? Então, outra coincidência, que na verdade não é coincidência, né? Nem acaso. Eu achei, quando eu li a primeira vez, mas será, né? A gente fica meio que na dúvida, né? Mas, pelo que eu aprendi, em Deus o acaso não existe, tá? Então eu pensei, aqui não pode ser acaso, não pode ser coincidência. E aí eu pensei, será que o Rubens criou, né, fez toda essa interligação dentro desses livros para fazer sentido, tipo no sentido assim de que ele tivesse forjado esses nomes, esses mesmos nomes chaves, né, em todos os livros dele, né, que tem outros livros que tem outras coisas também. E aí eu pensei, mas ele teria que ser muito criativo para colocar um livro desse que passa lá, né, vários mil anos atrás, interligando esse mesmo nome com esse e com esse outro aqui, em umas histórias muito complexas, sabe? São histórias assim com muitos fatos, com conteúdo, com bastante quantidade e qualidade de conteúdo. Tipo, ele teria que ser extremamente criativo para inventar uma coisa dessas. Entende? Então, assim, ou ele foi realmente um ser muito criativo e inventou essas histórias e essas ligações, né, desses personagens em livros diferentes. E se ele fez isso, ele já mostra que ele é um ser diferenciado, porque não é qualquer um que tem essa criatividade toda para fazer toda essa interligação. Se você não leu o livro, você vai falar, Ronaldo, isso é fácil de fazer, mas se você ler os livros, você vai ver que é uma história muito complexa,
e com muitos fatores envolvidos para ele ter facilidade para ligar esses personagens um com o outro. Então, ou ele foi muito criativo, e se ele foi muito criativo, ele já mostra que ele é um ser bem mais evoluído, porque ele fez isso em umas histórias extremamente complexas. Ou ele é um ser... Ou ele está contando o que eu acredito, né? Ele realmente está contando a história, uma história real, que realmente aconteceu. E aí ele não precisa ficar criando muito para interligar um personagem no outro. Ele simplesmente conta o fato que realmente aconteceu. E se um está aqui, o outro está lá, o outro está cá, é só ele colocar lá, né, o que realmente aconteceu. Porque essas histórias que o Rubens contava, ele contava por psicografia, né? Então ele recebia a informação lá da pessoa que estava intuindo ele, né? E aí ele psicografava, passava para o papel. Então, tipo assim, os mais críticos vão dizer que ele inventou isso. Eu acho que ele está contando a história real. E aí, como os personagens fazem parte da mesma história, né, desse personagem, então ficou fácil colocar esses mesmos personagens em livros diferentes, tá? Bom, então vamos lá. Então temos aí essas palavras-chave que são chefe, temos o cascavel e temos um guardião que é protetor, ou ele anda com alguém ali, tá? Então vamos lá. Eu sorteei esse livro. Para quem não viu aí os vídeos anteriores, eu sorteei, eu peguei tá até aqui, ó, sacolinha, um monte de livros do Rubens no papel, sorteei, peguei um papel, e o livro que saiu sorteado foi esse livro aqui, o Diálogo com o Executor, tá? Aí eu peguei, fechei os olhos e abri lá. O livro caiu na página 66, tá? Essa página 66, se você não assistiu os outros vídeos, assiste lá o Diálogo com o Executor, parte 1, parte 2, tá? E tá lá no meu canal, tá? No YouTube. Quer dizer, se você estiver assistindo, você está assistindo aí aqui pelo YouTube, tá? A página que eu abri falava, então, deste cascavel, só que aqui ele é conhecido como 7 guizos. Tá? Então, assim, quem que tem guizos? Uma cascavel, certo? Pelo menos o único que eu conheço que tem guizos é uma cascavel. Ele é conhecido como 7 guizos aqui nesta página. Porém, se você olhar lá para trás, em outras partes aqui, ó, você vai ver que o personagem aqui, que é o Mário, ele conversa, né, com esse cascavel. O Mário é o personagem principal aqui desse livro, que ele tentou destruir aí o Rubens Saraceni, tá? E aí ele veio contar para o Rubens, né, em forma de psicografia, os males, o mal que ele fez para o Rubens. E como que ele se redimiu depois, né? Então a história desse livro é a história do Mário, como ele tentou fazer um monte de coisa errada, inclusive destruiu o Rubens, e a história de como ele se redimiu. E aí ele veio lá no Rubens Saraceni através de uma psicografia e inspirou o Rubens a escrever este livro aqui, certo? E num período ali apareceu essa cascavel, né? Que conversava com esse Mário, falou, ó Mário, você tem que prestar atenção, verifica, não é assim que você tem que fazer. Será que essa pessoa que você está querendo destruir não é uma boa pessoa? Vai lá e verifica o que você está fazendo. E o Mário não levou muito a sério o que esse cascavel falou para ele, porque ele falou, não vou acreditar numa cobra, né? Mas enfim, ó, aparece em outras partes aqui que você vai ler do livro, você vai ver que ele fala que ele é uma cascavel mesmo, tá? Mas esse livro aqui ele aparece como 7 guizos, tá? Enfim, por que eu tô falando isso? Para vocês entenderem que o cascavel, por que ele estava alertando o Mário? Falou, ó Mário, verifica, porque o Mário não sabia que aquele cascavel
guardava e protegia o Rubens, que era quem o Mário queria destruir. Então, ó, lembra da palavra-chave? Guardião, protetor? Então, ó, tem aqui também, tem a palavra-chave Cascavel, que é esses 7 guizos aqui. Tá? Então, ele estava alertando, ó, Mário, verifica, não é bem assim, tal. Mas ele não podia falar para esse Mário que ele era um guardião, sabe? Era contra a lei ali divina. O Mário tinha que por si mesmo identificar que ele estava fazendo algo mal, tá? Então faz parte da lei. A lei tem algumas regras que você não pode interferir no karma alheio. A pessoa tem que verificar e consertar o que ela está fazendo por si mesma, tá? Então ele estava tentando proteger o Rubens, o Cascavel, mas de uma forma que ele não adentrasse ali na evolução do Mário, né? Não interferisse, ele tinha que ver por ele mesmo. Mas o que importa pra gente aqui é que o Cascavel estava protegendo o Rubens, ele era um guardião protetor. E aqui, nessa página 66 que foi a que eu abri, que eu já falei sobre ela lá no primeiro vídeo e no segundo, tá? Ele aparece como um guardião protetor também. Então aqui os 7 guizos, né? Ele é um dos que protegem o Rubens. Nessa página também tem o guardião executor, que se você ler lá os outros vídeos, você vai ver quem que ele também protege o Rubens. E tem também o guardião transformador, que também protege o Rubens. E tem uma guardiã da lei nas trevas, que é uma guardiã feminina, que também protege o Rubens. Então, assim, o Rubens tinha muitos protetores no plano espiritual, tá? Então, enquanto ele vivia aqui no plano material, ele tinha vários protetores lá no plano espiritual, protegendo ele das investidas dos seres desequilibrados, ou dos inimigos que queriam acabar com ele, enfim. Porque o Rubens, para mim, ele veio contar todas essas histórias como uma missão divina. Então aqui dentro desses livros tem muito aprendizado e tem muitas histórias aqui que conta fatos reais da humanidade e que pode levar a humanidade a realmente entender como que ela é e o que realmente aconteceu, sabe? Por ter sido psicografia e os mestres divinos que inspiraram ele a escrever esse livro, então ele traz uma história real, se ele absorveu realmente o que o mestre falou, e pelo conteúdo da história você vê que é muito difícil dele inventar isso, é uma quantidade de conteúdo que o próprio mental de um ser humano não teria capacidade de criar tudo isso. Ele tem 50 livros, mais de 50 livros, o Rubens, publicados, fora alguns outros que ele tem aí que ele não publicou ainda, né? A família dele não publicou ainda. Enfim, então assim, ele era um ser diferenciado e faz sentido ele ter esse monte de vários guardiões protetores, porque ele viria trazer várias coisas boas e tem muita gente lá nas trevas que não quer que ele traz essas coisas para melhorar a humanidade, né? Então assim, ele tinha que ser protegido e vigiado o tempo todo, senão alguém poderia fazer alguma maldade, alguma magia para ele lá do plano espiritual e fazer com que ele desencarnasse antes do período, ou que ele não escrevesse, não publicasse esses livros para ajudar a humanidade. Então é compreensível que o Rubens tivesse vários guardiões protetores. Então, se você acompanha o meu raciocínio, você já percebeu, ou se não percebeu, você pode perceber que se o Cascavel, que era um guardião protetor, estava protegendo o Rubens aqui e que tinha vários guardiões protetores protegendo ele, você já pode chegar à conclusão que o Cavaleiro da Estrela da Guia também é o Rubens Saraceni, e esse personagem aqui, ó, deste livro, que é o Ashmir, ou Ashmir, né? Acho que é Ashmir. É uma palavra antiga, né, meio mântrica, também é o Rubens Saraceni, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho melhor porque que eu acho que é. Porque aqui nesse livro, o diálogo com o executor, o Mário, que é quem está contando a história, ele está conversando com o Rubens e falando para ele, falando, ó, Rubens, eu fiz isso para você e tal, e você fez isso para me ajudar, né? Eu conversei com o Cascavel, que era o seu guardião, e com todos os outros guardiões e tal. Então ele está contando a história do Rubens. E como que eu cheguei à conclusão de que o Rubens é o mesmo que esses outros aqui?
Se o cascavel é o mesmo que protege ele aqui e aqui aparece uma cascavel que anda com o Cavaleiro da Estrela da Guia, ou seja, os dois andam ali juntos e aqui eles também andam juntos e aqui o cascavel também ajuda ele, o Cavaleiro da Estrela da Guia, e aqui eles também andam juntos, então quer dizer que esse cascavel está andando protegendo o Rubens aqui, está andando e protegendo o Rubens aqui, está andando e protegendo o Rubens aqui também, certo? Então os dois têm uma ligação. E agora eu vou falar um pouquinho desta parte aqui, ó. Então lá, os Guardiões dos Sete Portais, eu abri lá na página que eu deixei marcado aqui. Neste livro aqui, o Ashmer, que é o personagem principal dele, ele era conhecido como mensageiro. Tá? As pessoas, os amigos, os guardiões, chamavam ele de mensageiro. Então eles estavam procurando esse mensageiro em alguma parte aqui do livro, contando uma história lá, e estavam procurando ele. Por quê? Esses outros guardiões que ajudavam ele, que viviam com ele, eles adoravam, gostavam muito dele, porque ele, esse mensageiro, ele ajudou todos esses guardiões a se equilibrarem. Então, uma das funções do mensageiro era ajudar as pessoas a se equilibrarem, tá? Então, a pessoa estava fazendo coisas ruins, estava nas trevas, então ele ia lá com todo o conhecimento dele e auxiliava aquela pessoa a se reequilibrar, tá? E olha que interessante. Aqui no livro Diálogo com o Executor, quem que ajudou o Mário a se reequilibrar, no final lá, né, foi o próprio Rubens. Ainda que o Rubens não tenha ajudado muito, porque na verdade quem mais ajudou ali foi os guardiões do Rubens, né? Mas no final o Rubens ajudou ele ali. Porém, aqui, o Cavaleiro da Estrela da Guia conta bastante essa função desse Cavaleiro da Estrela da Guia, no sentido de ajudar a reequilibrar outras pessoas através do conhecimento e dos poderes divinos ali que ele tinha ali, tá? Então, você percebe que tem funções semelhantes, né? O Rubens aqui, ele ajudava as pessoas a se reequilibrar e aqui também ele ajudava as outras pessoas a se reequilibrar. Então, mais uma evidência de que são os mesmos personagens, tá? Eles têm funções muito parecidas. Então, os guardiões aqui, amigos do mensageiro, estavam procurando esse mensageiro. Eles não sabiam onde é que ele estava. E aí tem uma parte daqui, ó, que aparece assim, ó. Apareceu um personagem lá que chamava Sentinela e ele falou assim, ó, eu encontrei, né, vou falar com as minhas palavras, eu encontrei o mensageiro, só que agora quem anda com ele não é mais a outra serpente dourada, quem anda com ele é uma temida cascavel. Olha que interessante. Então aqui, quem anda com ele é uma temida cascavel. Aí deixa eu explicar mais ou menos por que esse livro de 9.000 anos atrás está falando que quem anda com ele é uma cascavel, para vocês entenderem. Como esse livro conta de 9.000 anos atrás e vem contando até os dias atuais, nesta parte aqui que eles encontraram esse mensageiro, eles chamavam ele de mensageiro, tá? Nessa parte aqui ele está contando por volta de 1700, 1800, mais ou menos. Por quê? Porque esse livro ele vem contando toda a história lá até os dias atuais. Então aqui era o ano de 1000, ó, aqui, ó, quer ver, ó? Olha lá, 1000 era o ano de 1855 depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos por volta de 1855 depois de Cristo, quem andava com ele era uma temida cascavel. Por que eles falavam temida? Porque até então eles achavam que era um ser desequilibrado ou que não fazia muito parte ali
da função do mensageiro, que era ajudar as pessoas. Porém, como ele ajudava todo mundo, ele ajudava até uma cascavel, por mais venenosa que seja essa cascavel ou esse personagem que era um ser humano, ele ajudou esse ser humano a se redimir. E aí ele começou a ajudar e auxiliar e a proteger o mensageiro, tá? E aí, esse ano de 1855, no qual o mensageiro andava com uma cascavel, é o mesmo ano que eu falei aqui, ó, 1630 até por volta dos dias atuais. Então, aí vem para cá, que é mais ou menos por aqui, ó. Essa história aqui do Cavaleiro da Estrela da Guia, ela funciona assim. O Cavaleiro da Estrela da Guia, ele estava encarnado no início da história, e aí teve um episódio lá que ele estava aqui no Brasil com um amigo dele que chamava João de Mina. E os dois encontraram um capataz sendo picado por várias cobras. Só que esse capataz não conseguia morrer. Ele era picado, mas sofria as dores da picada e não conseguia morrer. E aí eles perceberam que aquilo era um feitiço. Alguém tinha enfeitiçado aquelas cobras para picar aquele capataz e para que ele sofresse bastante e não morresse, né? Ou seja, ele tomava picada e não morria. E aí, o que o Cavaleiro da Estrela da Guia fez? Ajudou fazendo uma oração. Eles já conheciam mais ou menos aquele capataz, porque ali no lugar que eles moravam, esse capataz, ele era ali quem comandava ali os escravos. Então ele era muito ruim, muito mal, fazia muitas coisas ruins para os escravos. Então eles meio que já conheciam ele, tá? E aí ele sumiu, esse capataz, e de repente eles viram esse capataz sendo picado ali pelas cobras. E aí provavelmente foi alguém ali dos escravos que conheciam magia negra, alguma coisa assim, né, de feitiços e tal, que fez essa magia, né, esse feitiço para que ele morresse daquela forma. E aí o Cavaleiro da Estrela da Guia viu ele lá, com as cobras picando ele, né, esse capataz, e fez uma oração e as cobras se afastaram. Quando elas se afastaram, o capataz acabou morrendo, né, pelo veneno, mas pelo menos ele conseguiu morrer, porque antes ele não estava conseguindo morrer. Então o Cavaleiro da Estrela da Guia ajudou ele, e aí ele morreu. Aí continuou a história. Depois, mais para frente, o Cavaleiro da Estrela da Guia desencarna, né, e morre, né, e vai parar lá no plano espiritual. Aí vai desenrolando a história aqui, e aí ele encontra novamente lá no plano espiritual o João de Mina, que também já tinha morrido, né, porque os dois já tinham envelhecido. E aí os dois estavam lá no lugar e parece que eles encontrou uma cobra lá no plano espiritual. E aí que entra esse capítulo aqui, ó, um aliado repulsivo. Então assim, eles encontrou essa cascavel lá no plano espiritual novamente. Então o que é um aliado repulsivo? Alguém que iria aliar-se a ele, né, iria ajudá-lo, porém ele é repulsivo porque uma cobra provoca repulsa na gente, né? Tipo, nossa, uma cobra, né, uma cascavel. Então assim, esse é o nome do capítulo. E aí, ó, eles encontraram lá, né, o Cavaleiro da Estrela da Guia e o João de Mina encontrou esse cascavel lá, só que ele não se lembrava que era esse cavaleiro que tinha ajudado ele. E aí ele falou: lembra de mim? Fui eu quem o libertou das serpentes que o picavam. Aí falou assim: me lembro do Senhor, foi muito bom comigo, mas olhe para mim e veja o que me aconteceu, né? O cascavel falou para ele. E aí o cascavel, o cavaleiro perguntou para ele: por que você acha que você está nesse estado? Aí ele falou assim: bom, deve ser por causa dos venenos das serpentes, né? E aí o cavaleiro, com toda a sabedoria e toda a função dele de ajudar as pessoas, explicou para ele, falou: ó, não, meu amigo, você está assim porque você fez mal quando estava encarnado, você fez tantas coisas ruins que você, quando desencarnou, se transformou numa serpente. A lei fez isso com você, né? A lei de Deus. Tanto é que ele fala assim, ó, agora Deus lhe deu um guizo para que você sempre advirta a quem se aproximar muito de você,
para que eles saibam que você é perigoso e que eles devem fugir de suas presas. Aí ele fala ainda, né? É um grande castigo que foi imposto a você pela lei divina. Aí ele retrucou, falou, mas eu não gostava dos negros escravos. Aí ele falou, mas não é porque você não gostava que você deveria agir de uma forma tão violenta e tão, né, agressiva e radical com eles, né? E aí ele explicou, né, o Cavaleiro da Estrela da Guia falou, você fez tantos males e você vai parar desse jeito, por isso que hoje você é uma cobra, tá? E aí ele entendeu. Aí ele vai contando uma outra história aqui para ajudar esse Cascavel a se redimir de alguns erros dele. No final, o Cascavel conseguiu pedir perdão, tá? O Cavaleiro da Estrela da Guia ajudou ele e conseguiu pedir perdão. E aí, o Cascavel acabou se encantando com ele. Olha lá, eles fizeram uma prece, né, para o Cascavel, e aí o João de Minas também, que estava junto com ele, perdoou o Cascavel, né? Ou seja, o Cascavel ficou muito agradecido porque o Cavaleiro da Estrela da Guia ajudou ele não só a reconhecer o erro dele, como ajudou as outras pessoas a pedir perdão para ele pelas coisas ruins que ele tinha feito, né? Pedir perdão não, ajudou o João de Minas, por exemplo, que era um escravo, a perdoar ele, né? Porque o João de Minas foi das pessoas que foi prejudicada pelo Cascavel, né? Então, assim, resumindo, o Cavaleiro da Estrela da Guia ajudou ele bastante, tá? Agora vem a palavra-chave que é chefe, ó. O Cascavel falou assim pro Cavaleiro da Estrela da Guia, ó. Sim, só eu sei quem é o Senhor, por isso eu aceito... Perdão, ele falou assim antes, né? Vou me conter-me, chefe, porque o Cascavel estava meio ali agitado nesse episódio aqui, e aí ele falou assim para o Cavaleiro da Estrela da Guia, vou me conter-me, chefe. Aí o Cavaleiro da Estrela da Guia perguntou, agora eu sou o seu chefe? Falou, sim, só eu sei quem é o Senhor, por isso eu o aceito como meu amo e meu chefe. Eu pessoalmente prefiro chamá-lo de chefe. E aí ele aceitou, né, o Cavaleiro da Estrela da Guia. Mas olha que interessante, então a palavra chefe apareceu aqui novamente. Então você vem aqui, ó, no livro Diálogo com o Executor, página 66, que foi a página que eu abri. Tá? E a primeira frase dessa página 66 é o primeiro parágrafo. Em respeito àquele que eu protejo na carne, ou seja, o Cascavel falando aqui. Em respeito àquele que eu protejo na carne, que era quem ele protegia lá, que era o Rubens, acho que isso me impediu de acabar com ele naquele momento, chefe. Olha, então quer dizer, o Cascavel estava falando que em respeito a quem ele protegia, ele não acabou com aquele personagem aqui que é o Mário, porque ele tinha uma relação com o Rubens, tá? Então ele resolveu não ser muito duro com ele, porque ele ia ser muito duro com alguém que tinha uma relação com o chefe dele, que era o Rubens, e no caso aqui ele está falando com um outro, que é o guardião executor. Então assim, o Cascavel ele tinha... Resumindo, tá? Para não ficar complicado. O Cascavel ele tinha mania de chamar as pessoas de chefe. Todo mundo que era superior, inclusive o Mário, que ele estava querendo ajudar a ver o que ele estava fazendo de errado, ele chamava ele de chefe. Ou seja, a palavra chefe, ela bate muito aqui e porque ela também aparece aqui. Ou seja, o Rubens teria toda essa criatividade para interligar um com o outro, para fazer isso de propósito, essa palavra chefe, ou será que isso realmente aconteceu de verdade aqui e aconteceu de verdade lá, né? Então eu acho que seja mais provável que isso realmente aconteceu, uma história real, tá? Mas enfim, vamos ver. Aí ele vai contar umas outras histórias aqui com o Cascavel, tá? Que eu acho que não vem ao caso. O importante é que
as ligações entre os livros. Então aqui a frase chave é: quem anda com ele é uma temida cascavel. Aqui temos o Cavaleiro da Estrela da Guia ajudando uma cascavel, e depois essa cascavel considera ele como chefe, ou seja, ele anda junto com ele e passa também a auxiliar esse Cavaleiro da Estrela da Guia nas missões dele lá no plano espiritual. E também chama ele de chefe. E aqui o diálogo com o executor, quando o Rubens estava no plano material encarnado e a cascavel lá no plano espiritual, ela era uma guardiã, essa cascavel protetora do Rubens, e também chamava as pessoas de chefe. Então, assim, será que tudo isso é coincidência? Né? Acho difícil. E assim, isso aqui que eu estou colocando é uma das formas de ver a ligação entre um livro e outro. Tem outras formas com outros personagens, com outros nomes, tá? Mas vamos ficar por aqui. Bom, com isso eu encerro a parte 3 do diálogo com o executor. Eu praticamente dentro dessa página 66 aqui, que me foi aberta, eu falei de todas as partes que eu tinha para falar. E assim, se eu estou falando dessa interligação, é porque eu fui assim, senti que eu tinha que falar dessa interligação com outros livros. E, curiosamente, essa página me deu a possibilidade de conseguir relacionar com outros livros. Ó, tá vendo? As palavras chefe, cascavel, sete guizos, guardião protetor. Olha que interessante, né? Enfim, nada é por acaso. Olha, tá vendo como é que é? Bom, vamos então finalizar o diálogo com o executor e eu vou fazer um novo sorteio, que já é para os próximos vídeos que eu vou falar, tá? Então, vou pegar aqui sacolinha com todos os nomes aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês, ó, tem vários livros do Rubens aqui, todos os livros dele estão com seus papéis aqui, e eu vou sortear o próximo livro. Vamos ver. Que Deus nos abençoe para que seja o livro que estivermos precisando. Boa. O livro, olha que interessante, não sei porquê, mas o livro é Aprendiz 7. Esse livro aqui chama Aprendiz 7, o Filho de Ogum. Eu vou pegar esse livro e vou abrir na página, tá? Espera só um pouquinho que eu já volto. Ó, o livro é esse aqui, ó. Aprendiz 7, o Filho de Ogum. Olha que interessante. Sinceramente, eu não esperava esse livro, não. Nem entendi por quê, mas vou devolver o papel aqui e vamos abrir o livro. Ver se não tem nada marcado aqui, né? Para não influenciar. Enfim, então vamos lá. Eu faço assim, eu cruzo um dedo para cá e o outro para cá, e aí eu abro e vejo onde que ele cai. Vou colocar aqui. Bom, abri aqui na página 118 e página 119. Ó, abri aí a página. Bom, fiquei até curioso agora para ver. Mas vou marcar aqui e depois eu vou ver. Muito bom, pessoal, então
terminamos aí essa fase do diálogo com o executor. Se vocês não viram os vídeos anteriores, assistam lá, porque igual o Rubens eu vou fazer uma interligação entre esses vídeos, tá? Porque não dá para falar tudo num vídeo só. E, se Deus quiser, até a próxima, tá bom? Que Deus nos abençoe aí nessa nossa jornada de aprendizado sobre as coisas e os mistérios que o Rubens vem trazendo aí nos seus livros e que podem auxiliar a gente aí na evolução humana. Muito obrigado, que Deus abençoe.